guerra agora. Houve um acordo de cessar-fogo. O Israel, inclusive, prometeu aos Estados Unidos que iria manter o acordo de cessar-fogo. A gente está com o nosso parceiro também aqui online, o internacionalista Feijó. O Feijó está com a gente. Já está com a gente, produção? Oi, Feijó. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso boletim. Boa tarde, Neile. Obrigado. Olha, depois de todos esses dias de conflito, 12 dias de conflito entre Israel e Irã, os países concordaram com o cessar-fogo que foi anunciado pelo presidente Donald Trump. Em teoria, a trégua teria entrado em vigor na madrugada de terça, 24 de junho, ou seja, nessa madrugada. Mas Israel acusa o Irã de seguir com os ataques mesmo com o suposto cessar-fogo. Bom, que caminho vai tomar Israel e Irã neste momento? Porque falar de cessar-fogo, a gente está falando há muito tempo, né, Vladimir Feijó? A gente vem falando de cessar-fogo desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Houve vários acordos que não foram mantidos de cessar-fogo e agora a gente viu o primeiro deles na boca aí de Donald Trump. Mas são palavras. Podemos acreditar nessas palavras? Assim como houve 2 cessar-fogos entre Israel e o Hamas e um cessar-fogo de Israel com o Hezbollah, e ambos não duraram muito período exatamente por essa acusação de rompimento dos termos do acordo. Nele, essa é uma circunstância ainda mais peculiar porque a gente tem, em tese, um cessar-fogo, que costuma ser um texto escrito, assinado por representante de ambas partes, normalmente em uma sessão pública, para verificar que realmente houve interesse direto entre eles. Mas veja, é um cessar-fogo entre um país, o Irã, que não reconhece o outro país, Israel, mediado por um país que não mantém relações diplomáticas com outro, Estados Unidos e Irã, e intermediado pelo Omã, que foi atacado pelo Irã. Tudo bem que tenha sido telegrafado, previamente avisado, como uma resposta ao ataque aos Estados Unidos. Então a circunstância é um tanto quanto peculiar e que parece que a garantia sou eu do Donald Trump, ele faz questão de enfatizar todos os momentos que tem, sei lá, se é por sua pretensão de ser receptor do Prêmio Nobel da Paz ou porque os interesses das múltiplas partes realmente chegaram a um esgotamento de tentar resolvê-lo através do conflito e que o caminho mais adequado agora, no mínimo, seria uma pausa para reagrupar. Temos que acompanhar porque, segundo a postagem do Donald Trump, que deu início a toda essa implementação do cessar-fogo, fala que, interrompida as hostilidades, 48 horas depois, a guerra acabaria em definitivo. Isso vence 1h da manhã, de amanhã, né, dia 25, horário do Brasil, a confirmar se as partes realmente vão se posicionar nesse sentido. Por enquanto, o que a gente tem notas são que fizemos ataques na véspera, não vamos responder se o outro lado não atacar mais. Então, é realmente uma situação de momento que temos que acompanhar os eventos seguintes. Sabe-se que as forças de defesa de Israel anunciaram que vão focar em estabilizar a fronteira norte do país, ou seja, com o Hezbollah, a diplomacia israelense que vai tentar normalizar as relações com a Síria, tudo isso hoje, e o presidente israelense dizendo que o foco agora deve ser a retomada dos reféns e dos corpos que permanecem em Gaza. Feijó, eu, como uma apresentadora deselegante que eu sou, esqueci de avisar que estamos acompanhados aqui no nosso estúdio, da Tânia Monteiro e também da Andresa Matais. Ambas, por favor, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Feijó, foi ótima a explicação que você deu. Eu me lembrei lá da música, que acho que é do Chico Buarque, que ele fala, né? Um que amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, que é um pouco isso. Na verdade, eles não amam ninguém, né? No final, é isso que está acontecendo ali. Qual é a consequência para o Trump se não tiver esse final da guerra aí, como ele anunciou, diante aí do seu eleitorado? Ele vai passar um carão aí, um ridículo, ou ele vai dizer que não é ele que errou, são os fatos que mudam, que é o que a gente fala geralmente quando a gente analisa a política como jornalistas?
Ele é uma boa pessoa treinada em marketing, está atento a essas circunstâncias todas, e o cessar-fogo cai muito bem para ele, já que interrompe em definitivo. Ele postou na Truth Social, inclusive, e no Instagram, na conta oficial da presidência, a palavra do líder do Partido Republicano no Senado, que o impeachment está encerrado. E é exatamente isso. Como ele tem autorização para atuar apenas em respostas de curto prazo, em caso de guerra declarada, uma resposta de longo prazo, o Congresso tinha que ter prévia consulta e autorização, ele estava em perigo de abertura de um processo de impeachment e agora foi encerrado. Ele vai poder, inclusive, se esconder por detrás do rompimento do acordo, caso o engajamento dos Estados Unidos seja necessário, no sentido, bases americanas serem atacadas, americanos serem atacados. Ele disse: eu obtive o cessar-fogo, agora é com vocês, Congresso, o que vocês querem que a gente faça? Responda ou não. Tânia, você quer perguntar para o Feijó? Queria aproveitar, Feijó, para saber se vocês aí fora avaliam alguma consequência aqui para o Brasil, porque pelo que eu consegui conversar com alguns militares aqui, eles estão acompanhando isso de longe, né? Aqui, consequência seria por conta de subida de preço de petróleo, quer dizer, mais militarmente falando, isso está todo mundo meio acompanhando de longe. É isso mesmo? Isso, militarmente eu acho que o Brasil não tem muito o que dizer, exceto acompanhar novas armas, novas técnicas de embate. Politicamente, 2 medidas foram tomadas, já antecipando o perigo de fechamento do canal de Suez, abrir rodada de conversações de quais outros países a Petrobras poderia, em curto prazo, acelerar o processo de importação, evitando assim eventual desabastecimento que viesse a acontecer. E o outro movimento político, Itamaraty decidiu já nomear o próximo embaixador do Brasil no Irã para o mais rápido possível chegar no país e entender as mudanças políticas que acontecem ali. Pouco se diz, mas a eliminação de muitos dentro do gabinete de segurança, gabinete de guerra e ministro fez com que aqueles ligados à cúpula religiosa fossem substituídos à pressa. E a ferramenta mais rápida foi buscar dentro da Guarda Revolucionária, dentro do Exército, pessoas para ocupar esse cargo. E aparentemente tudo indica que no lugar de pessoas com cabeças calmas, filosofia bem estabelecida de cautela, estão chegando no poder agora no Irã lideranças muito mais jovens e com ímpeto de dar alguma satisfação pela humilhação que o país sofreu. E com isso o Brasil tem que se antecipar com que tipo de desafio virá caso o Irã continue nessa rivalidade com Israel e aumente essa rivalidade, pondo em risco algumas parcerias estratégicas que o Brasil precisa. Lembrando, em especial, o nosso agroexportador precisa da importação de fertilizantes que vêm do Irã, mas também fertilizantes que vêm da Rússia, mas atravessam o Mar Cáspio e são exportados para o Brasil através do território do Irã, para chegar até aqui. Então esse é um dos nossos gargalos que precisamos estar atentos. Para a área militar em geral, a ideia é que essa guerra e outras guerras, a gente tem até preocupação também aqui na região, com os arroubos da Venezuela, mas é que sirva de alerta para o Congresso de que as Forças Armadas precisam estar bem preparadas, precisam estar com equipamentos à altura e também que haja continuidade na liberação dos recursos para que os projetos deles possam estar sendo desenvolvidos e não com os atrasos que a gente está vendo. Por exemplo, a gente vê aqui aquele CISFRON, que é um programa das fronteiras, que era para ter ficado pronto em 2021, foi para 2025, 2029, agora está em 2039. Quer dizer, é uma falta de previsibilidade de emprego de recursos e acaba atrasando todo o projeto, e o que vai se fazer nesse momento já está completamente desconectado com o que se começou lá em 2015. Tudo ultrapassado tecnologicamente, formando, na verdade, esse hiato tecnológico. Então, há uma preocupação
dos militares com isso, e eles acham que, quem sabe, pode ajudar ao Congresso a perceber que precisam de estar encaminhando, liberando, né, ajudando a garantir os recursos para as Forças Armadas para que elas continuem a se equipar e continuem a estarem preparadas para qualquer eventualidade que possa acontecer por aqui. Deixa eu contribuir com esse contexto. Desculpa, Neila, sim, só para pode contribuir da continuar. minha experiência, tanto como constitucionalista, como alguém que mexe também com defesa. Pela legislação brasileira, o Congresso Nacional tinha a obrigação de atualizar a cada 5 anos a diretriz civil, em nome do povo brasileiro, de como as Forças Armadas devem se preparar para os desafios internacionais. Somado a isso, foi publicado o Livro Branco de Defesa, na sua mais nova versão, em 2024, e nele há um amplo espectro que não só detalha os desafios, mas a importância de integrar tanto a sociedade civil quanto a indústria nesse sistema de defesa nacional, e passa necessariamente por linhas de crédito e investimentos contínuos vindos do Congresso. Infelizmente, por 2 vezes eu tenho a dizer que o Congresso deixa o povo brasileiro à mercê ao não atualizar o papel das Forças Armadas com a frequência máxima de 5 em 5 anos, como deveria, como a também permitir que o lobby específico, que dê verbas específicas para as patentes, para a folha de pagamentos, consuma o orçamento da defesa e ceda às pressões, tirando verbas que seriam para os investimentos de longo prazo. Então, ao mesmo tempo, tem que garantir verbas, também tem que frear o anseio dos militares para o bolso pessoal e pensar no largo prazo daquilo que seriam investimentos necessários. Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre a China, né? Nós viemos conversando na semana passada e nessa semana, Feijó, muito sobre os aliados e sobre a importância dos aliados nesse conflito, até porque Israel e Irã não conseguem trabalhar num conflito, numa guerra sozinhos, tanto que Donald Trump precisou agir. Mas agora a gente tem China no meio, declarando apoio ao Irã por esse cessar-fogo genuíno. Qual é o interesse da China num cessar-fogo? Ou qual é o interesse da China nessa guerra num contexto geral? Se fechado, né, num escalonamento, prejudicaria muito as importações de energia da China, que ainda está longe de fazer a transição energética, de começar a funcionar o oleoduto que passa da Rússia até pela Ásia Central até chegar na China, além dos outros grandes investimentos da chamada Rota da Seda, que tem como Irã uma das peças-chave angulares necessariamente para conectar por terra o leste da Ásia até a Europa e outros mercados, para não ficar dependendo daquele gargalo que é o Estreito de Malaca, ali na península, que envolve Laos, Camboja, Vietnã, e tem como ilhas a Indonésia. Sem contar que é um parceiro dos BRICS grandes, né, que a China, de alguma forma, busca ter como número de países para implementar o seu projeto, que pouco a pouco a gente vai identificando. Por enquanto, a maioria das críticas é que é um projeto anti-ocidental. Os que defendem esse projeto se guardam, né, no argumento do multilateralismo e o pedido para a atualização das instituições criadas na década de 1940, e que isso não seria anti-ocidental, pelo contrário, seria a defesa desses mesmos valores que tinham sido criados por lá, mas que teriam sido abandonados pouco a pouco por circunstâncias que a política internacional levaram os países a optar, seja pela Guerra Fria ou seja por um caminho da disputa em vez do diálogo. Mais alguma pergunta, meninas, para o Eu queria só aproveitar para comentar que, por exemplo, no caso da China, quase que ela importa quase que todo o petróleo do Irã, né? É a maior, a principal compradora, né? Tipo, enquanto os Estados Unidos dependem apenas 7% do petróleo daquela região, a China importa do Irã 90% da produção deles. Então, para o Irã e a China aí, essa negociação aí, essa guerra, né, precisa ser solucionada de imediato.
Isso aí, a linha férrea que inaugurou, ligando os dois países, só consegue transportar no máximo 1 milhão de barris de petróleo e, por enquanto, a China importa 5 milhões, ou seja, qualquer guerra prolongada e fechamento do Estreito de Hormuz levaria a um colapso, ou pelo menos muita dificuldade para a China, além, óbvio, de receita também para o Irã. Jumi Feijó, obrigada mais uma vez pela sua contribuição, participação sempre muito bem-vinda aqui no Boletim Metrópolis. Obrigada, até a próxima. Obrigado, até breve, espero eu, abraço. Ok, continuamos falando de guerra, agora